Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus eu estou aqui com mais um vídeo juntamente com vocês e nesta oportunidade a respeito de tipo de sermão. É o que nós gostamos de falar, na verdade. Afinal de contas, o nosso canal é voltado para esse tema. Então nós vamos aproveitar a oportunidade e vamos tratar a respeito do assunto. Tipos de sermão: temático, o textual e o expositivo. Há muita dúvida, como eu já disse também em outros vídeos, a respeito da diferença destes sermões. Muito bem, hoje eu quero aqui escolher para vocês um tema e eu quero falar sobre o sermão temático, mais uma vez. E quero mostrar na tela para vocês como que nós vamos desenvolver esse sermão. Lembrando que quando eu tenho um sermão temático, é porque a sua estrutura ela se originou de um tema. Que estrutura? O corpo do sermão tem 3 tópicos e cada tópico deste tem origem, então, do tema. No caso do textual, cada tópico deste se origina do texto. Todos os tipos de sermão nós precisamos de texto, porque afinal de contas nós estamos pregando a palavra de Deus. Então, tanto um quanto o outro, nós vamos precisar de um texto base para nós fazermos a leitura. Agora, quando eu tenho o textual, aquele texto que eu fiz a leitura, dele eu extraio, então, os 3 tópicos, como eu disse. Agora, quando eu tenho o temático, não. O temático, eu também vou ter um texto base, só que aí sai do texto o tema e não divisões do texto. Esta é a grande diferença existente entre esses tipos de sermão. Se você pegar isso aqui, você já deu um grande passo. Então, repetindo, todos os sermões você tem texto, só que no textual você divide texto, 3 tópicos saem do texto, e no temático não. Temático eu tiro do texto tema, não divisão. Porque se eu tirar a divisão do texto, então é textual. Então, do texto, eu vou tirar o tema e o meu tema vai me sugerir as 3 divisões. E é por esta razão que este tipo de sermão se chama temático. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Eu escolhi um texto aqui para eu trabalhar com vocês. Quero começar com vocês, então, com Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Eu escolhi aqui os versículos 21 e 22 como texto base para nós. E eu vou fazer a leitura. Depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando esse foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Maravilha. Feito a leitura do texto, agora vamos para a tela. Eu quero mostrar para vocês aqui como que ficou o nosso esquema dentro disso aqui. Eu trouxe o tema O Homem Segundo o Coração de Deus, porque o sermão é temático e nós vamos ter que dividir esse tema aqui. Vejam que o tema saiu de dentro do texto, do verso 22, principalmente a última parte, achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Então, um homem segundo o coração de Deus é o meu tema. Eu coloquei uma introdução só para a gente já ir se acostumando com essa ideia de introdução dentro de um sermão. A Bíblia nos mostra em 2 passagens que Davi era um homem segundo
o coração de Deus, o segundo o seu coração. Primeiro, no livro de 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, e Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 21 e 22. Isso nos deixa claro que esse homem não era um sem pecado, ou seja, um homem sem pecado, sem falha. Na realidade, trata-se do homem escolhido por Deus para executar sua vontade na terra. Esse homem apresenta algumas características bem definidas e hoje vamos tratar de 3, sendo a primeira. Já aproveito também a oportunidade para trazer aqui uma orientação a respeito da transição da introdução para o corpo do sermão. Por incrível que pareça, isso também caracteriza uma dúvida muito grande entre os irmãos, porque se faz a introdução, e agora? Como é que eu faço para adentrar o sermão propriamente dito? Então, é bom que aqui nós já tenhamos já esse gancho, digamos assim, para o primeiro tópico. Então, veja como que eu coloquei. Eu disse que esse homem, lá, segundo o coração de Deus, que é o tema, apresenta algumas características bem definidas. E hoje vamos tratar de 3. Então, eu já disse 3, porque são os números dos tópicos que eu pretendo trabalhar nesse sermão. Então, eu falei 3. E daí, ó, emendei. Sendo a primeira, pronto. Então, eu já fiz aqui, eu já deixei um gancho para eu poder já falar do meu primeiro tópico. Então, vamos ver como é que ficou esse primeiro tópico aqui para nós dentro do nosso sermão. Sendo a primeira, olha só, característica do homem segundo o coração de Deus. Ele não encobre pecado, ele confessa esse pecado e, por fim, ele abandona esse pecado. Então, eu tenho dentro do meu primeiro tópico aqui a primeira característica que eu já mencionei ali na nossa introdução, tá certo? E é lógico que aqui agora nós vamos pegar e vamos fundamentar também com outras passagens bíblicas que mostra para nós esse primeiro tópico. Por exemplo, Provérbios, capítulo 28, verso 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aí, percebam que este tópico que eu aqui coloquei para vocês, ele não está explícito lá no texto de Atos dos Apóstolos, que foi o nosso texto base, que foi o texto que foi lido. Então, não existe nada disso aqui. O que tem aqui é a primeira ideia do tema dentro do verso, como eu disse. Agora, que ele apresenta no texto características desse homem, não tem. E essas características que eu coloquei também, que não encobre pecado, que confessa, que abandona, também não tem. Isto aqui originou-se lá do tema. E é isso exatamente que caracteriza o sermão temático. Então, eu já apresentei aqui os versículos para vocês, de Provérbios, capítulo 28, o verso de número 13. Nós podemos também fazer menção do Salmos de número 32. Vamos lá, verso 3 até o 5. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido e todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, Provérbios 28, 13, Salmos 32,
verso 3 até o 5, eu estou aqui fundamentando, exemplificando o meu tópico que eu aqui coloquei. Característica do sermão temático. Olha só, eu pego, coloco ali então o tópico originário do tema, e depois eu pego versículos vários, de várias passagens bíblicas, para ir preenchendo ali e fundamentando ou exemplificando aquele tópico que eu coloquei. Tudo bem? Isso não existe, por exemplo, no textual. Textual, o tópico ele já está presente dentro do texto. Então eu não preciso emprestar um versículo para fundamentar a razão, né? Ou colocar a razão daquele tópico ali. Eu não preciso. Eu posso citar outras passagens bíblicas, mas simplesmente para corroborar aquela da força para aquele versículo que ou aquela passagem ou então aquela ideia que eu tirei de dentro do texto. Aqui não. Aqui eu vou para outros textos para então exemplificar e fundamentar aquilo que eu coloquei. Qual que é o próximo nosso aqui? O segundo. A segunda característica do homem segundo o coração de Deus. Então, no temático, como eu disse, hoje vamos tratar de 3, sendo a primeira, não encobre pecado, confessa e abandona. O ideal é que no finalzinho desse tópico eu também tenha outro gancho, para eu entrar no segundo, que é valoriza a presença de Deus. Então eu tenho que deixar um gancho ali de alguma maneira, de alguma forma, para eu dizer para os irmãos. E a segunda é valoriza a presença de Deus. Eu não preciso ficar mencionando, o meu primeiro tópico é esse, agora eu vou entrar no meu segundo tópico. Não, eu não tenho necessidade disso. Até bom que nem se faça. O importante é, vamos tratar sendo a primeira, segundo. Então, eu não falei primeiro tópico, eu falei primeira característica. E a primeira característica ela já está presente no primeiro tópico. Terminei o primeiro tópico, de alguma forma, falar da segunda característica, que é valoriza a presença de Deus. Tá certo? E também, a exemplo do primeiro tópico, que eu gastei mais tempo mostrando para vocês os versículos, agora eu quero deixar livre para vocês, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. E aí você vai colocar outras passagens bíblicas, outros versículos bíblicos aqui nesse sermão para você fundamentar, exemplificar a respeito da valorização da presença de Deus. Bem, eu logo de antemão já lembro de um, posso deixar aqui para vocês, claro. Salmos de número 51. Salmos de número 51, que é a ocasião em que Davi havia pecado. E aqui nós temos um versículo que vai corroborar aqui com o nosso tópico, que um homem segundo o coração de Deus, ele valoriza a presença do Senhor nosso Deus. Então, diz aqui, a partir do verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, na hora do comentário, eu vou pegar dois personagens que são antagônicos a esta afirmação que eu acabei de colocar aqui. E quais são os dois? O primeiro já é Davi, evidentemente, o personagem principal até do nosso tema e até desse versículo aqui que eu acabei de ler. Agora o segundo, que é contrário a Davi, seria Saul. Saul, quando Samuel o repreendeu por ele não ter obedecido à palavra de Deus, naquela ocasião, a ordem de Deus, Saul ele teve uma atitude de suplicar, de até querer segurar Samuel, para que Samuel fosse com ele diante dos anciãos para poder honrá-lo. Vejam que Saul, ele pouco está se preocupando com a presença de Deus. Ele está preocupado com a sua posição de rei.
Pois, se ele se apresentasse diante dos anciãos naquela época, sem a presença do profeta, ali seria caracterizado que Deus já não estava mais com o rei. A presença de Deus já não era mais com o rei. E isso seria danoso para ele. Então ele gostaria, ele queria que Samuel fosse ter com ele. Pouco estava se importando se Deus estaria ou não. Vejam a diferença entre esses dois personagens. Então aqui, só nesse ponto, já dá para eu desenvolver a respeito da valorização da presença de Deus. E daí, deixo novamente um gancho e passo para o terceiro, que é a terceira característica do homem segundo o coração de Deus. Ele reconhece a santidade de Deus, tá bom? Procure um versículo bíblico que possa encaixar aqui, que possa fundamentar essa ideia que nós colocamos aqui. De repente, você que chegou até agora no vídeo, você pode colocar no comentário aqui para mim. Eu espero a sua sugestão de um versículo bíblico, de um personagem bíblico que nós possamos colocar como exemplo de que ele reconheceu a santidade de Deus. Portanto, esse personagem, ele tem a característica, a terceira característica de um homem segundo o coração de Deus. Tá lançado o desafio aí, façam isso, por favor. Deixe no comentário aqui. Eu já vou aproveitar a oportunidade, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o teu like, se esse vídeo aqui ele está sendo edificante para você, e compartilhe com alguém da igreja que está querendo aprender a pregar. Não é difícil, tá bom? Pregar não é difícil, montar um sermão tão pouco, talvez ir lá para frente da igreja falar seja um desafio maior, mas montar o sermão não. Não é difícil, tá bom? Se seguir direitinho as orientações que eu tenho colocado aqui para vocês, com certeza você vai ser bem sucedido aqui na montagem do sermão, ok? Estou esperando o teu comentário aí. Depois disso aqui nós vamos ter então a conclusão. Eu não trouxe escrito aqui a conclusão como eu trouxe na introdução, mas quem sabe no outro vídeo eu trago aqui para vocês, tá certo? Também comente aí se você tem alguma sugestão de um sermão temático. Qual que é a tua preferência? Preferes pregar um sermão temático, textual ou expositivo? Hein? E se você tiver alguma dúvida com relação ao sermão, também deixa aí, que vai ser motivo para eu gravar para vocês o próximo vídeo. Tá bom assim? O Senhor continue abençoando a todos. Espero que essas orientações sirvam para você e que você possa utilizar lá na igreja e ser bem sucedido aí, tá bom? Voltar aqui para a tela cheia para agradecer aí, bem de frente com você, a oportunidade de estar te orientando a respeito de sermão. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.